Boa tarde, vamos começar a nossa palestra sobre suporte e resistência, linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa, que são tipos também de suporte e resistência. Na verdade, não existem vários tipos de suporte e de resistência, existe simplesmente suporte e resistência. Uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa é um suporte e uma resistência também. Ou seja, fora esses dois, não existe outro. Não existem vários tipos de suporte, nem vários tipos de resistências. O que existe são suportes mais fortes, mais fracos. Mas, começando do início, aqui eu tenho um mini índice gráfico semanal. E toda vez que a gente fala em suporte e resistência, a gente fala de suporte e resistência em relação ao preço, o último preço do ativo. Então, se o índice futuro fechou aqui, o mini índice futuro fechou a 54.840, e aqui eu vou ajustar 59.840. Tudo que for para baixo é suporte, tudo que for para cima é resistência. Resistência é teto, suporte é chão. Imagina, você está num imóvel, olha para cima, tem um teto, você quer passar para o andar de cima, não pode porque tem uma resistência. Faz um buraco na parede, sobe para o andar de cima, olha pelo buraco para baixo, você está num suporte novo, que era a resistência, e vê o segundo suporte que tinha sido rompido. Da mesma forma, você está no andar, quer ir para o andar de baixo, você tem uma sustentação, você tem um suporte, faz um buraco no chão, olha para baixo, você vai ver o próximo suporte embaixo. Rompido aquele suporte, olha para cima, o que era suporte virou resistência. Então aqui de uma forma muito simples, eu tenho um gráfico semanal do índice, mini índice futuro, e ele fechou aqui no 54.890. Ele fez máxima em 54.995. Então a resistência imediata, apesar de ter fechado no 54.830, 890, enfim, agora são 5,20, o mercado futuro ainda está rolando. Eu não vou pegar esse número que está acontecendo, vou pegar um primeiro número, no caso diário aqui, semanal, vou pegar aqui o número mais alto da semana, que é o candle que a gente está utilizando. Então 54, 59, 950 passa a ser a primeira resistência. Tá certo? Sempre em relação ao último preço. Então 59.950 é a primeira resistência. Por que é a primeira resistência? Porque está no mesmo candle e o papel está trabalhando abaixo desse valor. Está trabalhando em 59.825 agora. Então 900 é uma resistência. Então todos os topos, né, tem aqui esse topo. Eu traço aqui, é uma resistência. Aí eu tenho essa resistência que vem desde lá de trás. Ele testou uma, é mais forte do que uma outra qualquer. Na verdade, a resistência mais forte, você tem primeiro uma resistência forte, que é a primeira resistência mais de curto prazo. Então a principal resistência de curto prazo está em 59.950. E agora eu vou diminuir, não precisa desse exagero todo, vou botar ela só com um negrito um pouquinho mais forte. 59.950 é a primeira resistência. E temos aqui o primeiro suporte pelo gráfico semanal, esse fundinho aqui de 56.445. Tá certo? Então olha só, essa aqui é uma resistência mais forte, por quê? Porque ela fez uma máxima aqui, deixou um topinho, né? Essa aqui é um topo, fez máxima aqui em 63.0,
54 tá esquisito, esquisito. Vou botar 63,050. Então ele fez essa máxima, olha só, ele deixou esse topo aqui. Aí nesse dia aqui, ele testou essa resistência, respeitou, rompeu a resistência, o que era resistência virou suporte, testou como suporte uma semana, testou como suporte a segunda semana, testou como suporte a terceira semana, na quarta semana ele veio para baixo, abriu em cima do suporte, veio para baixo. Então ele testou aqui, né, nos últimos meses, ele testou aqui uma vez, duas, 3, 4, 5, 6. Quanto mais vezes for testado, mais forte ele é. E você pega um suporte, por exemplo. Quanto que um suporte é fraco? O suporte é fraco, por exemplo, eu pego esse suporte aqui. Ele fez um fundo. Aqui ele já foi testado algumas vezes, mas você vê que ele não pegou tanto. Aqui ele foi testado, respeitou, fechou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, alfinetou, foi testado algumas vezes. Esse suporte aqui é forte também. Normalmente suportes mais de topo de fundos são mais fortes. Esse é um suporte importante, né, uma resistência importante. Bem como aqui eu tenho um fundo. Ele está meio longe, então não chega a ser tão importante. Para o momento atual, se eu tenho 490 não é muito importante. Esse outro daqui também não é. Vou deixar um pouquinho mais para trás. 52 mil e pouquinho. Está muito longe do que a gente está trabalhando, então não é muito importante. Agora esse topinho aqui de 60, 870 é forte. É um suporte importante. Esse aqui é o imediato, 950, 60, 870 é importante. Esse aqui tem uma importância também. E olha só, a linha de tendência baixa já rompeu. Essa linha de tendência baixa já não tem mais nenhuma influência sobre esse mercado aqui. Então ela não tem mais nenhuma importância. Se daqui a vários meses ou anos, tá certo? Eventualmente se o mercado cair muito forte, ela vai ter alguma importância, mas fundamentalmente ela passa a não ter mais nenhuma importância. O mercado em alta, essa resistência aqui poderá ter alguma importância, mas também no futuro muito longe, né? Porque a gente estava falando desse mercado subindo aqui assim, ou seja, vai faltar monitor para esse futuro e buscar essa linha de tendência de alta. Então, essa linha de tendência ela foi importante, né, e ela é muitas vezes, né, e ela é muito importante. Por exemplo, você está posicionado num ativo, olha só, ele vem batendo, vem respeitando, vem respeitando, vem respeitando. Isso aqui, essa linha de tendência de alta foi muito importante. Testou uma vez, testou a segunda vez, aqui testou outra vez e vem trabalhando para baixo. Ou seja, quando ela rompeu aqui, aí ela veio para baixo, ela rompeu, não conseguiu romper de imediato, voltou para baixo, e aí ela rompeu de uma forma lateral, que também não é interessante. Um bom rompimento de uma linha de tendência baixa, quando ele rompe para cima. Quando rompe lateralmente, ele perde essa linha de tendência de baixa, mas ele não reverteu como deveria. Mas de qualquer maneira, essa linha de tendência de baixa aqui teve o seu momento de glória, teve o seu momento de extrema importância para o ativo. Aqui, por exemplo, eu posso traçar uma linha de tendência de alta. E essa aqui é importante. Ele faz de um topo, fez dois fundos, faz de um topo. Quando ele romper 60,870, ele estará rompendo o topo anterior. Esse topo anterior tem uma influência direta nesse índice no curto prazo.
rompendo esses 870, ele vem buscar aquela outra resistência lá atrás de 63,050. Então os suportes e resistências mais importantes, quanto mais testado e respeitado ele for, mais força ele tem. E obviamente no gráfico semanal tem mais força do que no gráfico diário, e o gráfico mensal tem mais força do que no semanal e no diário. Por isso que é interessante, algo que eu já venho falando várias vezes para vocês, que é, você vai olhar, analisar um gráfico, de vez em quando é bom olhar o gráfico mensal, traçar os principais suportes, resistências, né? Muitas vezes eu falo para vocês aqui, tem essa resistência aqui, vamos olhar no diário o que significa essa resistência aqui. A mesma coisa eu digo agora. Temos aqui uma resistência de 60,870 no gráfico semanal. Vamos ver o que significa 60,870 agora no gráfico diário. 60,870. Então aqui vou limpar os estudos todos aqui também para ficar igual. Então, olha só, vamos ver se ele tem alguma influência aqui. Olha só, 60,870. Então, aquele micro pivôzinho que a gente viu no semanal, a gente está vendo ele aqui. Só para isso aqui é motivo para a próxima palestra, mas só para a gente dar uma olhada aqui. Os números de Fibonacci também têm suporte de resistências. Eu não vou falar sobre Fibonacci, porque Fibonacci vai ser, com as ondas de Elliott, vai ser o motivo da próxima palestra. Mas olha só, ele tem uma resistência aqui, ele teve um suporte importante. Retração de 50% de Fibonacci é sempre um suporte importante. Testou o suporte, reverteu para cima. Para hoje, tem uma resistência importante aqui. Rompendo essa máxima, ele fez máxima ontem no 59.900, hoje 59.950. Então olha só, ele fez máxima ontem em 59.900, hoje já alfinetou, ou seja, alfinetou e está vindo para baixo dos 950, ou seja, testou e respeitou os 59.900. Mas aqui 59.950 será para amanhã uma resistência, vai ser a principal resistência do dia. Por que não os 900? Porque ele já fez uma máxima acima da máxima do dia anterior. Então 950 passa a ser a principal resistência do dia. Depois a gente tem o topo anterior, que é uma forte resistência. Então temos duas resistências importantes aqui. E temos um suporte importante nessa mínima que ele fez ontem aqui. 58.650. Eu não sei se foi 650 ou 630. Deixa eu ver aqui. 630. $58.630 é o principal suporte para o dia de amanhã. Depois disso, tem esse suporte de 38.2 de Fibonacci, não chega a ser um suporte muito importante. Ele tem aqui, como esse suporte aqui, é um suporte, mas não chega a ser nada muito importante. 58.038. Ou seja, mas aí quando tem 58.036, depois tem 57.900, aí eu passo a ter uma região de forte suporte. Aliado a esse daqui, ou seja, temos aqui uma região de forte suporte. Tá certo? Não, suportes e resistências, a pergunta é: suportes e resistências mais antigos são mais ou menos importantes que os recentes? Não são nem mais nem menos. Na verdade, você tem que analisar caso a caso. Os suportes mais imediatos são sempre são suportes e resistências importantíssimos. Suportes e resistências mais antigos podem ou não ser
importantes. O que vai depender? Vai depender justamente de quantas vezes eles foram testados. Se eu pegar aqui no semanal, ou seja, e dizer para você, olha só, esse 63050, ele é importante. Por quê? Porque ele testou uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ele passou um mês inteiro aqui testando, ora como resistência, ora como suporte. Então passou aqui um mês inteiro, gráfico semanal, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Passou um mês inteiro aqui testando. Então, para o momento atual, ele é importante. Agora, imagine a situação que ele bate lá no 63, 63 de 100, testa e volta a cair. Aí ele continua com a sua importância. Agora, se ele simplesmente romper e explodir para cima, não tomar conhecimento desse 63 de 50, a gente vai ver que ele já perde um pouquinho de importância. Ele, principalmente se ele for embora. Como aconteceu aqui, ele veio, testou várias vezes, veio para baixo, mas ele testou várias vezes. Se ele simplesmente explodiu para cima, como aconteceu aqui, né, dificilmente ele vai direto. Você vê, ele veio em 2 movimentos, testou, veio para baixo, aí explodiu para cima. Ele deve ter algum pit stop por aqui no 63050, chegando lá. Então, se ele tiver dessa meia trava aqui, ele mostra que o 63050, essa faixa de suporte, no caso agora aqui resistência, continua sendo bastante importante. Suportes e resistência foram feitos para serem rompidos? Não sei. Suportes e resistência não foram feitos para ser rompidos. Suportes e resistência são níveis mais fortes de sustentação e níveis mais fortes de barreira, de resistência. Então eu não encaro como sendo são etapas a serem rompidas, seja para cima, seja para baixo. Não foram feitos para ser rompido. A mesma coisa você falava que toda lei é feita para ser rompida. Para toda lei existe uma exceção. Quer dizer, no gráfico, sei lá, eu acho que você não pode generalizar dessa forma. Eu não acho que as suportes resistentes foram feitos para ser rompidos. Eles simplesmente existem e eles mostram que existe ali uma barreira. Seja uma barreira embaixo ou uma barreira em cima, tanto faz. É simplesmente uma barreira, ele te mostra, olha, uma resistência rompida sinaliza que ele ultrapassou aquela barreira. Então ele passa a ter uma movimentação, passa a ter um caminho mais livre para caminhar, seja para cima, seja para baixo. Rompeu um suporte, significa que ele tem espaço para vir para baixo. Rompeu uma resistência, significa que tem espaço para subir. É nesse aspecto que a gente tem que analisar suporte e resistência. Seja suporte e resistência normal ou linha de tendência de alta ou de baixa. Lembrando que aqui a gente tem um pivôzinho, pode ser uma onda 1, pode ser uma onda 2, início de uma onda 3 de Elliott, que a gente vai ver na semana que vem. Importante. E muito mais importante nessa região de suporte aqui. Porque eu tenho essa linha de tendência de alta cruzando para cima. E tenho esses pontos cruzando em cima dessa linha. Então essa região aqui é uma região de forte suporte. No mesmo ponto, seja médias móveis, tendência de alta, linha de tendência de baixa, enfim. Quanto mais interseções a gente tiver no mesmo ponto, uma linha de alta, uma linha de baixa, uma linha de suporte ou resistência, ou uma média móvel. Quanto mais interseções ela tiver naquele ponto, aquele ponto se torna mais importante. Na verdade, você até pode comprar num fundo. Tem muita gente que compra em suporte e vende em resistência. Eu não compro em suporte, mas eu vendo em resistência. Eu não compro em suporte por quê? Porque
né, eu sou mais tradicionalista e com isso ele baixa no suporte, sustentou, ótimo. Então eu quero ver uma figura de reversão e aí essa figura de reversão, no caso de alta, né, se ele bateu no suporte, essa figura de reversão vai confirmar a força daquele suporte. Então aqui, por exemplo, ele veio aqui, testou essa mínima aqui de 53.380. Deixa eu corrigir aqui. 53.380. Eu não compro aqui. Ele veio, voltou a testar no mesmo nível, voltou a subir. Porque se eu comprar aqui no 53.380, eu tenho que ter a mesma lógica na hora do meu stop. Ou seja, é uma compra agressiva. Então se ele perder os 53.370, eu tenho que sair fora. Porque se eu sou agressivo na compra, eu tenho que ser agressivo na venda também. Por isso que eu faço uma figura de reversão, espero essa figura de reversão confirmar, aí eu entro. Porque ele testou uma vez, testou duas vezes, testou três vezes, testou quatro vezes, testou cinco vezes. Nessa quinta aqui, olha, se você comprou aqui, nesse ponto, nesse aqui você, enfim, a gente está falando de índice futuro, mas a ideia é você nunca transformar um pequeno lucro num grande prejuízo. Em algum momento aqui você botou um stop para não sair no prejuízo. Mas o fato dele ter perdido, se você comprou na 380, o fato dele perder os 380 era para ter sido estopado. Olha só, de 380 ele veio aqui para 52.980. Ele caiu 400 pontos aqui. Ou seja, era para ter estopado bem antes disso. Tá certo? Então, suportes e resistências são indicações de barreiras. Não, eu sempre acho que você, primeiro, não deve se antecipar. Se você trabalha no gráfico diário, você vai entrar pelo gráfico diário e vai sair pelo gráfico diário. Mas você deve olhar o gráfico de 60 minutos, bem como o gráfico semanal. Por quê? Olhando o gráfico de 60 minutos e olhando o gráfico semanal, vai te dar uma clareza em relação ao risco, basicamente ao risco que você está correndo. Para você melhor avaliar o risco, é uma compra arriscada, é uma compra conservadora, é uma compra tranquila, tá certo? Então o interessante é você escolher um tempo gráfico e sair nesse tempo gráfico. Eventualmente não é regra, não deve ser regra. Você pode, se olha um gráfico de 60 minutos, está dando uma compra bonita, entra comprando, ele tem no objetivo a X% para cima. Aí você resolve olhar no gráfico diário e ver que por acaso aquela resistência que é a mesma do de 60 minutos, se rompido for, vai ser uma excelente compra no diário. Então você pode até não zerar, espera romper, trabalha com stop curto e mantém aquela compra, não zera na resistência. Agora, a ideia de antecipar, eu sempre acho ruim. Por quê? Porque as pessoas, normalmente, o ser humano, ele tende a se boicotar, autoflagelo. Esse é um dom da raça humana. E ele, quando ele tenta se antecipar ao movimento gráfico, ele faz isso sem estratégia, ele faz isso sem disciplina, ele faz isso sem trabalhar com stop, e ele faz isso com muita carga emocional e pouca carga racional. Por isso que a ideia de antecipar uma compra me dá arrepios. Porque normalmente, a não ser que a pessoa já esteja escolada no assunto, bolsa, gráfico, enfim, vivência, ela na maioria das vezes vai fazer besteira. Então prefiro ser conservador e não me antecipar a nada
e fazer a coisa como manda a cartilha. Faz uma figura gráfica, responde por que eu estou me posicionando. Segundo, qual é o objetivo daquela entrada, não o objetivo que eu queira, mas o objetivo que o gráfico está sinalizando que pode ter. E terceiro, se der tudo errado, trabalha com stop. Você só levanta da carteira depois que você comprou e pôs o seu stop. Poderia fazer outro dia palestra sobre diversos gráficos e seus tempos? Pastor, aquilo que eu falo sempre, vocês mandam. Me dá o assunto, sugere o assunto. Toda semana tem estudo gráfico, toda semana tem palestra gráfica. Então, o assunto, quem pede são vocês. Quando eu solicitar na terça-feira ou solicitar na segunda-feira, eu já começo a solicitar na segunda-feira. Alguém tem algum tema que queira discutir? Estou sempre aberto e sempre mais do que aberto, sempre querendo ouvir solicitações de vocês para palestras. Tá certo? Então estamos à disposição, podemos fazer outras palestras de outros ativos em outros tempos. Aqui a gente falou no gráfico semanal, entramos no gráfico diário, para terminar aqui um gráfico mensal. Você vê que não muda muito o que nós falamos. Esse é o ponto fundamental. Não muda a estratégia, a técnica, não muda. A maneira de se fazer não muda. Resistência. Aqui outra. E olha só interessante, isso aqui, num determinado momento, foi um fundo. Então isso aqui foi um suporte. Rompeu o suporte, virou resistência. Ele alfinetou, perdeu como suporte, foi lá embaixo, voltou, alfinetou como resistência, não conseguiu romper, veio para baixo e agora volta outra vez. Ou seja, foi bem testada. Bom, foi o início, foi aqui, alfinetou uma vez, veio para baixo, alfinetou como resistência, primeiro alfinetou como suporte, perdeu, alfinetou como resistência. Isso é um ponto sempre muito comum de acontecer. Uma resistência rompida vira suporte e o mercado volta a testar, né? Uma resistência vem de baixo para cima, rompe a resistência, aí ele volta a testar aquela resistência como suporte antes de continuar. Isso é muito fácil, isso é muito comum de acontecer. É uma resistência rompida, a gente acabou de ver isso aqui, ele vem, perdeu, volta a testar, depois cai. Aqui ele testou, não conseguiu, voltou a cair, não foi o caso, mas veio testar um suporte importante. 53.200 é um suporte importante. Olha só, ele testou algumas vezes aqui, dois fundos aqui, fez mínimo aqui, é um número importante. Tá certo? Então, você não faz nenhuma análise, zero, nenhuma análise, tirando o ponto figura. Você não faz o mesmo ponto figura, você traça suporte, linha de tendência de alta, de baixa, de suporte e resistência. Você não faz nenhuma análise sem estar utilizando suporte e resistência. Como é que você vai aprender isso? Abusando do traçado. Traça muito, traça, aí você vai ver que vários traços estão muito próximos, aí você pega o principal, você vai olhar, vai ver qual é o principal. Aquele que foi mais testado, principalmente em termos de topo de fundos, né, máximas e mínimas, aberturas e fechamentos. Tá certo? Se eu traçar aqui, para finalizar, se eu traçar aqui, olha só, traçar esse ponto aqui, eu vou tirar esse daqui, mas olha só, se eu traçar esse ponto aqui, aqui eu tenho 2x, testou uma vez, 2, 3, 4 que alfinetou semana passada, e agora testando essa semana. Não foi no topo, não foi no fundo, foi no meio. Tá vendo? Foi no meio. Eu pego abertura e fechamentos e traço aqui e olha só o que acontece. Essa é uma outra forma de você ver suporte e resistência. Pastor, tudo é fácil, basta treino, mas tudo é fácil. Você tem que olhar, pega um papel, analisa um papel, gráfico diário.
pega um papel, põe os 3 principais suportes, 3 principais resistências. Semanal, a mesma coisa. Mensal, a mesma coisa. Você vê que vários desses suportes e resistências, pelo menos um, você vai ter uma coincidência no mensal, no semanal e no diário. Esse passa a ser um ponto a ser observado. Essa resistência, por ser rompida, ele pode voltar a testar como suporte, mas a expectativa é que ele seja rompido. Tá certo? A gente aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Gráfico é a mesma coisa. Você aprende gráfico, você traçando, você fazendo seus estudos. Por isso que você precisa de estratégia. Estratégia pressupõe planejamento. Planejamento pressupõe traçar suportes, resistências, linhas de tendência de alta, de baixa. Pressupõe estudos das figuras gráficas. Pressupõe olhar Fibonacci. Esse é o planejar. O importante não é executar, não é tanto executar o planejado. Isso é fundamental. Mas o que dá trabalho e o que te dá conhecimento, o que vai te revelar o mercado, o ativo, é o ato de planejar e não a execução do planejado. Então, abuse no ato de planejar, que você vai aprender muito. Tá certo? Ficamos por aqui. Obrigado a todos. Voltamos amanhã com a nossa abertura às 9 horas da manhã, call de abertura. E na próxima terça tem mais palestra. Obrigado a todos, uma boa noite e até amanhã.